Abençoadas mães, mães com propósito, que gostoso estar aqui para mais um vídeo. Essa série de Mãe para Mães, ela aparece aqui no canal de tempos em tempos. E o intuito dela é repartir um exemplo, uma experiência, um testemunho que nós como mães vivemos e que quem sabe possa ser útil e servir para você também. Tudo tem limite. Esse é o tema que nós vamos abordar aqui hoje. Tudo tem limite. Com certeza você já ouviu essa expressão, de repente você até usa ela. Mas a abordagem que eu quero hoje repartir com vocês e juntas aqui, pensarmos um pouco sobre nós como mães, o nosso papel de mãe e sobre o limite. Tudo tem limite. O limite que nós podemos ou não, até onde podemos chegar e ir na vida dos nossos filhos. Limite sempre fez parte da forma de Deus trabalhar. Se você parar para pensar, a criação do mundo, ela é feita de limites. Deus sempre esteve ali colocando o limite. Limite entre dia e noite, o limite dos dias, a forma como Deus foi criando todas as coisas, né? Havia então esses limites. Um outro exemplo também bem precioso na Bíblia foi no tempo de Moisés. Para que tudo houvesse ali uma ordem, também haviam limites estabelecidos de como as coisas deveriam acontecer. Deus falava então até onde o povo poderia ir. Ali era um limite. Quando Deus precisava se comunicar com Moisés, então ele decretava até onde o povo iria e a partir da onde Moisés precisava estar sozinho. Limites, quando Deus vem colocando na vida do seu povo, é sempre para fazer o bem, é para trazer organização. Nos nossos relacionamentos, o limite serve para que nós possamos desenvolver bons relacionamentos e eu gostaria de pensar junto com você. Nós, como mães, nós sabemos o nosso limite? Até onde podemos ir? Como mãe, nós sabemos o nosso lugar? E eu quero repartir então algo que eu vivi fazem poucos dias aqui, que cabe muito bem com essa expressão, tudo tem limite. Eu tenho um menino de 9 anos, o Matheus, também tenho um enteado que é meu filho do coração, o Léo, de 16 anos, e o Matheus então de 9. Com os dois, com a graça de Deus, eu me dou muito bem, temos um relacionamento muito gostoso, sempre somos de conversar bastante. O Matheus, ele é bem falante e Deus tem abençoado, tenho conseguido com ele ter um relacionamento de bastante conversa, cumplicidade. E todos os dias, quando eu busco ele na escola, o trajeto da escola até a nossa casa é bastante longe, então todo dia praticamente a gente vem conversando sobre as coisas que aconteceram na aula, a gente sempre vem batendo muito papo. E dias atrás, a coordenadora me ligou e comunicou para mim um acontecimento que tinha tido na escola com o Matheus, explicou toda uma situação que ele passou. Naquele mesmo dia ele não estava bem de saúde, ela me orientou que se eu pudesse era importante buscá-lo mais cedo e ela pôde me detalhar o que havia acontecido. No caminho indo lá buscar ele mais cedo, eu pensei comigo, não vou falar para ele que eu sei os detalhes, eu vou esperar para ver o que ele me fala, como ele me fala, e foi isso que eu fiz. Ele entrou no carro e começou a conversar outras coisas e não tocou naquele assunto. Não tocou no assunto e eu pensei, não, eu vou esperar um pouco. E esperei. Lá pelo meio da tarde nós fomos fazer as atividades, o tempo do estudo dele, e ele não falava.
Naquele momento eu até joguei uns verdes assim para ver se ele entrava naquele assunto comigo. Ele não falou. Quando chegou o fim da tarde, enfim, eu fui falar com ele. E nestes dias desse ocorrido, o meu esposo estava viajando a trabalho. E eu fui falar: Mateus, foi assim, assim, assado? Ele falou assim: ah, mãe, eu sei que você já sabe disso. Eu falei: você sabe e você não conversou comigo, você não falou para a mãe? Ele disse assim: mãe, sobre esse assunto eu prefiro conversar com o meu pai. Eu falei: ah, sim, filho, tá, tudo bem, mas você saiba que a mãe tá sempre aqui para o que você precisar. Não, mãe, sobre isso eu vou falar com o meu pai. Eu não quero falar com você, porque você tá com muito tititi, muito mimimi. Eu lembro que aquilo assim me deu uma freada naquele momento, assim, me freou, assim, foi um choque para mim ouvir o Mateus fazer aquele relato. Mas eu consegui me controlar ali no momento, respeitei a posição dele, a decisão dele e esperei, não dei continuidade para aquela conversa. Mas aquilo, mães, me serviu muito para refletir, né? Ele ali estava bem convicto que ele não queria conversar sobre aquele assunto comigo, né? E eu parei a pensar, eu tô sabendo o meu lugar, a minha posição como mãe, o meu limite, até onde eu devo ou não chegar com os meus filhos? E eu te pergunto, você no seu dia a dia, mãe, você tem procurado também pensar se está adequada a forma que você trata os filhos, que você conversa? Porque pare e pense, o que é muito possível de acontecer com nós, mães, né, mulheres? Quanto tempo faz que eu tive 9 anos? Faz muitos anos. A tendência nossa é o quê? Eu sei de tudo. Né? Quando ela relatou a situação que aconteceu com ele, eu já passei por esse tipo de coisa no meu tempo escolar e é aí que muitas vezes nós erramos, mães, e não observamos o limite que podemos ou não alcançar com os nossos filhos. Nós às vezes achamos assim: ah, eu já sei de tudo, eu já vivi mais do que os meus filhos, eu tenho muita experiência, eu tenho uma vida firme com Jesus, então às vezes nós achamos que sabemos de tudo e além de achar que sabemos, que devemos falar sobre tudo, explicar, corrigir o tempo todo. Então essa experiência me serviu para eu avaliar, né? Será que eu estou respeitando os limites dos meus meninos? Você tem respeitado os limites dos seus filhos? E aqui, Mateus tem 9 anos, mas essa conversa vale para um filho adolescente, um jovem, para os filhos casados. Eu sou filha e, com certeza, eu não gostaria que a minha mãe, em todo o tempo, me dissesse o que preciso fazer. Sei que isso também não é muito fácil, né? Agora vamos aproveitar e falar sobre quando os filhos casam. Não é muito fácil. É pela ânsia de ajudar, às vezes pelo amor, nós queremos falar como as coisas devem ser. Mas pare para pensar. Cada um de nós, quando chega os momentos da vida, nós queremos viver aquilo, né? Você já casou, agora se seu filho está casado, ele quer viver essa experiência e nessa com certeza vai ter muito erro, vai ter acerto, né? E fala sério, se às vezes assim, essa situação da mãe não saber seu lugar não fica disfarçada. Ah, chega lá na casa do filho que casou, ah, só queria te dar uma dica, queria falar minha opinião. Nós precisamos cuidar, porque ainda que possamos ver muitas coisas, é importante buscar a graça de Deus e aprender a respeitar a fronteira, o limite, a respeitar até onde pode se ir, né? E gostaria então
de deixar aqui para nós alguns versículos. Porque precisamos, eu acho que para alcançarmos esse equilíbrio, né, é somente com a ajuda de Deus, é somente com o Senhor, o Espírito Santo nos orientando. Salmo 90:12 fala assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que possamos viver com sabedoria. A vida é breve, ela passa muito rápido e a gente precisa receber do Senhor a sabedoria para que o tempo também breve que nós estamos com os nossos filhos seja um tempo bem aproveitado, seja um tempo bom. Provérbios 25:28. Quem não tem autocontrole é como a cidade sem muros. Antigamente, as cidades eram sitiadas por muro. O muro sempre ia, então, fazer as vezes das fronteiras e dos limites daquelas cidades. Também servia de proteção. Olha o que a Bíblia está dizendo, que quem não tem um autocontrole é como uma cidade sem esses muros. Nós precisamos muito buscar em Deus o autocontrole. Tendo o autocontrole, nós vamos conseguir respeitar esse limite. Nós vamos conseguir entender como que cada filho a forma de agir com cada um deles. E Gálatas 6:4. Cada um é responsável pela sua boa conduta. Eu preciso ser responsável pela minha conduta. Você, mãe, também precisa ser responsável pela sua conduta. Quero repetir o tema: tudo tem limite. Que nós possamos buscar em Cristo, orar, refletir, observar se nós estamos respeitando e enxergando os limites. Naquele dia foi assim um baldinho d'água fria, porque eu creio sim que eu tenho esse bom relacionamento com o Mateus, mas eu tava assim pensando, tô sabendo de tudo, sei lidar com essa situação bem tranquila. E ali ele teve que expressar que não estava confortável comigo, querendo passar ali de um limite. Então, é essa a minha experiência que eu gostaria de repartir aqui com vocês, mães. Espero que isso traga sobre vocês também um momento de reflexão para que possamos, com a ajuda do Senhor, respeitar os limites. Tudo tem limite. Então, Deus abençoe você e um abraço. Tchau, tchau!